Bom dia, tudo bem? Seguinte, então, nós vamos lá para a página 11 de História, tá? Em que nós damos continuidade aos contratualistas, mais específico aqui, a Thomas Hobbes, né? Pai do contratualismo, né? Vocês, para quem não estava nas aulas, nas outras aulas que passaram, né? Nós vamos fazer uma pequena recapitulação aqui a respeito desse momento. Então, primeiramente, nós estamos falando de um tempo e dentro de um espaço, né, cara? Que tempo é esse? É uma Idade Moderna, ou seja, o início de 1453, e o espaço é a Europa. Tá? Por que eu tenho que falar isso para vocês? Qual que é o sentido né, de eu justificar essa minha retomada, né, com essa, de uma certa forma, né, com a ideia de contextualizá-los ali. Primeiro, porque quando nós pensamos, por exemplo, sobre a questão de contrato social, né, nós vemos que na Idade Média esse contrato não existia, não de uma forma oficial dentro de um Estado, tá? Ele existia de uma outra forma, uma forma informal, tá? Porque nós temos relações contratuais entre o senhor feudal e o camponês. E nós temos relações contratuais entre a igreja, esse senhor feudal, e o camponês. Nós temos também uma hierarquia na Idade Média, tá? Que não é oficializada, mas existe, que posteriormente, na Idade Moderna, né, vai se tornar oficializada, vai ser parte deste contrato, né, uma hierarquia baseada no poder do rei e aquela estrutura que nós conhecemos como estrutura piramidal, em que a base disso tudo sempre foi a classe mais baixa. É o que mantém a classe alta, é a estrutura. Então, esses são alguns pontos, né, para nós entendermos um pouco a respeito do que foi esse momento, esse período, né, da Idade Moderna. Há sempre uma tentativa do ser humano, sempre há uma tentativa do ser humano de ressignificar o poder. Sempre existe essa questão, né? Uma ressignificação do poder. Então, dessa forma, nós temos lá algumas características comuns aos estados absolutistas que foram trabalhadas durante esse período em que nós estávamos, só um pouquinho aqui, em que nós começamos, né? Desde que nós começamos a trabalhar a questão da Idade Moderna. Ok? Então, ali na página 11, nós temos um retrospecto ali, né? Uma retomada das principais características que foram o absolutismo nessa Idade Moderna. Tá? Dentre elas, ali, algumas características comuns aos estados absolutistas, ou melhor, algumas características comuns do Estado que foi se formando a partir desses contratos sociais. Tá? Primeiro, lá, um sistema legal que tende a se unificar. Né? O que é um sistema legal? Como eu falei, um sistema legalizado, com base num contrato, por isso contratualistas, né? Que tende a se unificar. Então, o que é esse unificar? Cada Estado vai se unificar, né? Com suas normas, com suas leis, né? Antes mesmo disso, é baseado na cultura, nos costumes, na ética. Então, todo esse contexto forma um Estado. O outro também, e assim vai. Até, né, criarem normas contratualistas com relação a esse todo. O que pode e o que não pode. Nós vemos, por exemplo, que nesse momento também a Europa não deixou, né, de existirem guerras, existirem conflitos, né, de existirem guerras por território. Né? Muito pelo contrário. Né? Nesse momento também vão haver reivindicações a respeito de territórios. Né? Ah, tá, eu sou inglês, né, na Inglaterra aqui, ou eu sou francês, a França aqui, só que e o meu território é esse, é limitado aqui porque meus ancestrais, quando vieram para cá, sei lá, 30 mil, 40 mil anos atrás, eles pertenciam a esse espaço territorial. Daí o carinha do lado falou assim, não é bem assim. Não.
Isso aqui já era nosso, e aí o pau quebra, né, cara? Vamos colocar assim, delimitações, delimitar o espaço. Aí também vão ter guerras. É por isso que nós temos, não está aqui na apostila, mas nós temos, por exemplo, um tratado chamado Tratado de Westfália. Esse Tratado de Westfália, ele era justamente para isso, né? Para tentar, vamos lá, conter os ânimos, né? E mostrar que, ó, dentro dessa, se nós queremos um Estado legalizado, se nós queremos uma formação de um Estado, né, em que há exclusivamente o pertencimento, certo? Nós temos que respeitar o do outro. Nós não podemos ser assim. Nós estamos vivendo uma outra época, diferente, por exemplo, da época que se vivia, que era o tempo da Idade Média. Não que aqueles homens, especificamente, né, pensassem exatamente como eu estou falando para vocês, porque a história, a gente não pode pensar que a história hoje, nós interpretamos a história hoje, é exatamente, ou foi exatamente como aqueles homens interpretavam o seu tempo. Aqueles homens que interpretavam o seu tempo, né, aqueles homens que viviam o seu tempo, eles concebiam a questão de tempo e espaço diferente da qual nós conhecemos hoje. Nós somos estudantes. A mesma coisa daqui a 1000 anos os caras estudarem nós, na nossa sociedade de hoje. É claro que os materiais, é claro que as fontes que eles vão ter serão bem mais precisas do que nós com relação a esse passado, né? Mas daqui 1000 anos o cara pode pegar essa aula aqui, né, e falar, olha só que loucura, como é que o cara pensava naquela época. Ele entendia o passado também. Então, tem essas questões que é importante. Então, lá nós temos fontes muito remotas, nós temos fontes muito estáticas, fontes que não falam muitas vezes por si só, né? Fontes que foram muitas vezes manipuladas. Certo? Nós temos que interpretar, isso que é a questão. Hoje em dia nós temos que interpretar o que foi aquilo para entendermos, de uma certa forma, né? De que forma que havia essa relação entre eles, né? Entre o começo dessa política que nós chamamos de Estado. Então, tem tudo isso. Então, são questões muito pontuais, só um minutinho, muito pontuais a respeito desse momento, ok? Desse período de formação. O segundo item lá. Só um pouquinho. Tá todo mundo vivo aí? Me dê um oi. Sim. Oi. Eu vou chamar Oi. Oi. Tá. Deixe todos os microfones abertos para eu saber que vocês estão vivos. Oi. Só deixa Oi. Uhum. Pedro? Oi. Vanessa? Eu. Tá. Beleza. Pode fechar os microfones de volta. Vamos lá. Segundo ponto lá. Sim, estão entendendo? Sim. Tá legal? Sim. Sim. Ou vocês falam isso para todos? Tudo certo. Vocês falam isso para todos os Não, professores? tá tudo certo. Não. Olha, tá bom então. E se eu estiver mentindo? A gente aprendeu errado. Então tá bom, então. Bom, eu estou falando que se alguém está mentindo aqui, são eles aqui. Ou é a apostila ou é a história. Eu sou que nem papagaio de maruja, eu só estou repetindo. Olha lá. Códigos administrativos, isso com relação a todos os estados absolutistas que se formaram naquela época, tá? Códigos administrativos operados por pessoas especializadas, tá? A apostila, como sempre, analfabeta, né? Por pessoal especializado. Eita, burrice. Por pessoas especializadas. Então, é questão do poder, né? Esses códigos de administração vão serem criados por esses contratualistas e são pessoas especializadas lá. Aqui é diferente, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, dentro desses códigos administrativos nós temos a questão do direito, da justiça. Lá, aqui não. Aqui, por exemplo, no Brasil, nesse momento, quem vem para o Brasil, certo? Né? A galera que vem para o Brasil muitas vezes vem com filho de alguém, fidalgo, por isso a palavra fidalgo, filho de alguém que apronta lá, entendeu? E vem para cá com um cargo administrativo, muitas vezes como, por exemplo, vem aqui como juiz, chega aqui com um cargo administrativo, aqui na colônia, de juiz, que muitas vezes o cara não sabia ler e escrever. Imagina que loucura, cara. Isso daí aconteceu muito na história. Quando nós chegarmos na história do Brasil, eu vou contar um pouco para vocês como que isso acontecia. Então, isso lá, essa questão de código administrativo e referente ao status de uma pessoa,
era especializado, então tinha que ser era especificamente. Só que esse especificamente aqui também se conta uma coisa, né? Se conta vamos colocar de uma certa forma, ser filho de alguém, como falei para vocês, fidalgo. Então, alguém que tem uma posição social dentro dessa hierarquia, dentro desse estado, tá? Esse alguém não era qualquer um, não era alguém do povão. Isso só foi acontecer de uma certa forma, tá? O povo, a plebe, só passa a participar de dessa administração pública depois da Revolução Francesa. Aqui nós temos de uma certa forma uma mudança, né, de títulos. Se lá na Idade Média nós tínhamos os senhores feudais, aqui nós temos o quê? Nós temos a monarquia. A coisa troca de roupa, né? Mas a base é a mesma. A banda podre continua. Outra coisa, arrecadação. Olha que loucura! Arrecadação de impostos para sustentar o aparato administrativo que arrecadava, que arrecada e transmite e faz cumprir as determinações do poder real. Então, essa arrecadação de impostos, ela era para o povo. Era um aparato dentro do absolutismo, dentro daquele poder absoluto do rei, que o rei cobrava impostos dos seus súditos, tá? Mas não eram todos que pagavam. A igreja, por exemplo, não pagava impostos, né? A própria classe, a monarquia, a própria classe monarca não pagava impostos. Quem pagava impostos sempre foi o povo. Não é diferente dos dias atuais. Tá? Quem paga imposto é o povo, não é todo mundo que paga imposto, né, cara? Quem paga sempre vai ser o povo, porque é a maioria, e é a maioria que trabalha. Não quero ser injusto com os bons políticos, né? Mas infelizmente mesmo, a maioria que paga imposto é a maioria que está, que pertence à classe trabalhadora. Certo? Outra coisa lá, o enfraquecimento e, às vezes, eliminação dos poderes militares, judiciais e fiscais, locais, regionais ou provinciais. Então, o que é esse enfraquecimento e, às vezes, eliminação dos poderes? Era você concentrar, como nós estamos falando, no mundo absolutismo, era você concentrar o poder na mão do rei. Tá? Então, os poderes que eram abaixo deles eram submetidos a ele. Olha, o negócio é o seguinte, o país vai ser invadido, pode ser invadido por um outro país, dependia do rei fazer alguma coisa. Certo? E essa carga de poder, esse absolutismo de poder na mão dos reis, o tornou, como realmente de fato era, quase que um semideus, onde ele resolvia as coisas, né, achando que, vamos colocar, pela sua divinização, ser divino, as coisas se resolviam com um milagre. Tá? Nós temos um caso, por exemplo, mas isso daí eu acho que eu vou contar, mas não dá para dar uma adiantada. Nós temos o caso, por exemplo, daquela rainha da Espanha, né? Não vou lembrar, Maria Antonieta, né? Poxa, os caras, para você ter uma ideia, a coisa era desproporcional. A classe monarca, né? Os absolutistas, o rei e toda a sua corte, a forma de vida deles era desproporcional à forma de vida do povo. Enquanto o povo se matava trabalhando, pagando impostos. Mais uma coisa, impostos também tem que colocar o seguinte: impostos nem sempre eram ligados ou diretamente ligados à questão monetária. Se pagava impostos de várias formas, né? Por exemplo, o cara que produzia lá soja não, o cara que produzia milho, o cara que produzia lá cevada. Então, se ele não tinha dinheiro, se ele não conseguia vender o seu montante, ele pagava em espécie, né? Quilos de soja, não sei porque eu falava soja, né? Quilos de milho, quilos daquilo que ele, né? Daquilo que ele produzia em seu campo. Então, isso tudo, o cara que cuidava de gado, pagava com gado. Às vezes, se ele não conseguia vender o produto dele, ele tinha que pagar de alguma forma. Isso fazia com que houvesse um grande empobrecimento,
tá? Com relação às pessoas, com relação a quem vivia, com relação ao proletariado, vamos porque essa palavra já pode ser usada nesse momento, nós estamos no início, né, no começo de uma coisa que nós vamos conhecer, que é a Revolução Industrial, que é o processo de industrialização, né, de produtos de consumo. Nós estamos no começo disso tudo. Estamos começando a entender isso tudo. Depois é bom que vocês peguem bem a ideia aqui, para depois ficar mais fácil, para vocês passarem a compreender o que foi, né, a exploração do ser humano, da mão de obra, em todos os seus processos, em toda a sua história. Isso é interessante. Por isso é legal vocês entenderem essa aula aqui. Então, veja, enquanto existia então uma classe social no poder, né, que era abastada, que dava banquetes assim milionários, vamos colocar na nossa linguagem de hoje, né, festas e festas, né, como é que se chama lá, festa do peixe, mas festas e festas e festas, o povo lá fora morria de fome, né? Você pensar, por exemplo, que, poxa, de repente uma variedade na mesa dos nobres, né, em que os cachorros, por exemplo, dos nobres, né, eram muito melhor tratados do que uma família camponesa ou uma família que vivia na cidade, porque nós também estamos mudando isso, nós estamos passando por um processo também que é importante vocês entenderem, que é um processo de deslocação. As pessoas estão saindo dos campos e indo para as cidades em busca, tá, do que? De uma nova oportunidade, de uma nova convivência entre os próprios, né? Está buscando-se a Europa passa por essa transformação, né? Buscando melhores condições de vida. Então os caras estão deixando os campos. Porque o que era o trabalho no campo na Idade Média, né? Nesse período, antes desse período, né? Nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O trabalho no campo na Idade Média, ele era um trabalho em que o camponês ele não ganhava para aquilo. Tá? Ele não tinha um salário para aquilo. Ele trabalhava pela proteção do senhor feudal. Olha, você trabalha, você tem casa e comida para você e sua família, mas todos têm que trabalhar. Daí, a partir do momento que nós temos uma mudança e um novo conceito de trabalho, em que você trabalha e você ganha, a coisa muda totalmente. Tá? Só que esse conceito de trabalho, de mão de obra assalariada, ele ilude um pouco. Né? Por que ele ilude um pouco? Porque, veja bem, muita gente se concentrando na busca de emprego, faz com que a questão vamos colocar como se diz, só lembrar aqui, da oferta e da procura, né? Muita procura torna a oferta, vamos colocar assim, valiosa. Certo? Faz com que as pessoas que estão indo para esses centros ali e tal, na tentativa de uma busca, de uma melhora de vida, faz com que se submetam muitas vezes a trabalho quase que escravos. E o pior é que ele, a partir do momento que ele ganha um salário, que ele ganha dinheiro, né? Ele tem que sobreviver com aquele salário. Ele tem que pagar, porque ele não mora de graça, ele tem que pagar, ele tem que comer, porque ele não come de graça. Ele vai ter que comprar isso. Lá na Idade Média, lá quando ele era camponês, lá, né, um estado de camponês com relação a pertencimento, ele pertence a esse feudo, mas ele não tinha essa preocupação. Agora ele vai ter que se preocupar. Imagina também que essa pessoa ela está com uma família, com com uma prole. Então ele vai ter que alimentar todo mundo. Então isso, de uma certa forma, é um pouco, vamos colocar assim, ilusório. É como pensar, por exemplo, no Brasil, no fim da escravidão. Tá? No fim da escravidão, eu vou colocar dois tempos. Brasil no fim da escravidão. Qual que foi o que os negros, né, na época depois do 13 de maio de 1878 pensaram: estamos libertos, agora nós vamos ter uma vida digna, certo? Então você vai ter uma vida digna. Primeiro que você não é mais escravo, agora você é dono de si mesmo. Tudo bem, isso é uma grande dignidade conquistada. Mas a questão é: vou morar onde? Né? Vou fazer o quê?
Empregos eram para pessoas brancas. E daí vai fazer o quê? O que o cara vai fazer? Vou morar onde? Vou cuidar como da minha família? Né? É um pouco ilusório isso, né? E mesmo que eu ganhe um salário, eu vou pagar o que dá, o que vou... você imagina, se nós temos esse problema hoje, corriqueiro, né? Esse é o problema de hoje. O que é um salário mínimo? Um salário mínimo é R$ 900. Tem pessoas que com um salário mínimo fazem milagres. Sinceramente, para mim a palavra que eu vejo, que eu acho que se enquadra nisso, é o milagre, porque o cara tem que pagar aluguel, o cara tem que sustentar a família, o cara tem mil e um encargos, né, coisas para pagar. Como é que vive uma pessoa dessa? E tem pessoas que sobrevivem, né? Você vai para o norte, extremo norte do país, aí você vê isso daí é normal, né? Então tem tudo isso. Voltando agora lá para a Idade Moderna, então toda essa questão de arrecadação de impostos é pago por quem? Por quem é a classe mais baixa. A classe alta, ela sobrevive e ela vive com relação a esses impostos, certo? E ela que teria que distribuir, de uma certa forma, ela não faz, como, por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país que mais arrecada impostos com valores super altos, super, com relação a outros países, um valor absurdo. E o que ele faz? Ele distribui isso igualmente para todo mundo. A ideia de se arrecadar impostos é você ter o quê? Você sustentar um país, né, para o bem comum de todos. Então, por exemplo, vamos colocar lá aquela questão lá do Sul, né, que o Sul trabalha e tal, arrecada impostos e tal, e esse imposto, esse dinheiro, esse montante é distribuído para todo o país. Né? Será? Então, todo o país deveria estar bem. É coisa que a gente não vê. Não acontece isso. Por quê? Porque o dinheiro que chega na administração lá do município muitas vezes não vai para tais fins. Ele é o quê? Ele é convertido em outras coisas, né? Ele é, vamos colocar lá, ele é surrupiado, ele é roubado, ele não chega para as suas finalidades, construir um colégio, construir um asfalto, construir um posto de saúde, ou mesmo a questão de segurança, ou a questão da educação. Não chega esse dinheiro para esses fins. É corrupção. Então, e cadê o povo? Nós deveríamos, claro, né? Como é que tá? Como é que é? Mas como vai fazer se todo mundo trabalha? Nas sessões, né, que se discute o que fazer com o dinheiro público, estão todos, menos quem deveria estar, que somos nós. Mas como é que vai estar lá se você está trabalhando? É uma coisa de louco. Isso aqui, ó, contratualistas, aqui, os caras fizeram muito bem pensado isso. Né? Quem administra, quem tem o poder, né, de administrar o dinheiro público, de fazer com que o dinheiro público sirva para o bem comum. São todos eles, mas será que eles têm essa consciência? Claro que têm, né? Só não fazem porque muitas vezes não querem. É coisa bem que vocês já estão cansadas de saber, e são novas ainda, são novos, são pessoas novas, mas é assim, é dessa forma que as coisas funcionam. Tá? E principalmente funcionam quando não há um interesse, né, por parte das pessoas, por parte do povo, né, cara? Então, o que você faz? Você faz aquela política lá do Estado roubando de pão e circo, né? Você fez muito tempo isso no Brasil. Olha, dá lá comida e bebida para esse cara aí que barriga cheia não enche o saco, né? O que enche o saco é quando você está passando fome e tudo mais, né? Daí você tem alguns discursos que são discursos meio que não cabem para uma questão, para vamos colocar assim, um país que almeja uma posição social de primeiro mundo. Tá? Mas é isso daí, talvez por outra hora a gente discute. Então, o enfraquecimento e, às vezes, a eliminação de poderes militares, já falei. Assim, claro, o enfraquecimento, o poder militar, né, ele sempre está à base, ele sempre está a par, mas nunca passa, mas sempre está a par dessa organização. Porque quem defende o interesse são os militares. Quem defende o interesse é o exército, é a polícia, esses caras que defendem, essa instituição que defende o poder de quem cria leis.
Então, o cara lá, vou criar uma lei lá que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. E é o seguinte, todo mundo vai ter que passar a cumprir, né? Quem não cumprir está fora da lei, pode ser preso, né? E pode responder um processo. Quem executa isso, quem que vai lá buscar? É a polícia, é o exército, é isso que é, né? Em regimes ditatoriais isso é muito comum, né? O exército da rua em serviço do quê? Né? Do poder, do governo. Tá? Então, isso aqui foi. Só que ele não transpara, ele não passa daquilo. Né? Muitas vezes os grandes chefes de Estado são os chefes do próprio exército mesmo. É ele que manda em tudo. Tá? Não tem alguém que disputa o poder, que tem uma posição de poder dentro daquele Estado, daquela formação. Não, é ele que é a superioridade. Por isso que se coloca aqui. Nós estamos falando do poder absoluto com relação contratual, com relação a contratos. Né? Esses contratos são feitos, lógico, sempre favorecendo esse poder absoluto. Né? Depois disso tudo, já está quase acabando a aula, depois disso tudo, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter isso com outros nomes, de outras formas, né? De outros modelos. Ai, deixa eu tomar uma água no meu copo do Habib's Metallica Bibi. Ai, que bom. Eu queria saber de vocês, como é que vocês estão. Eu queria um feedback de vocês e manda aí para mim aí ou no chat ou aqui pessoalmente aqui que nós temos 2 minutos indo para aula. Qualquer. Estão dormindo, né? Ah, foi bem fácil de entender, eu consegui entender. Tá bom. Pedro. Vou chamar um por um. Bem tranquilo. Deixa que eu chamo por um. Pedro. Bem tranquilo. Pedro. Foi de novo bem dinâmico, muito bom. Massa. Se tiver alguma dúvida, Pedro, estou à disposição aqui ou no meu e-mail que eu passei para vocês ou no meu celular que eu passei a vocês. Esse tempo atrás, Tranquilo, obrigado. uma menina, uma aluna, precisou esclarecer uma dúvida e a gente resolveu. Daí ela não apareceu mais na sala, não sei porquê. A Beatriz. Eu entendi. Tá. Manu. Manu, tá acordada? Pedro já falou. Pedro Li. Achei, tipo, já tinha estudado isso antes, uma coisa que eu já tinha visto. Uhum. E eu falei igualzinho o teu professor? Foi bem? Foi bem. Qualquer dúvida, Pedro, você pode também, fica à vontade, tá? Tá bom, então. Obrigado. Tá. Nada. Quem mais? A Vanessa? Suave. Tá bom. Cláudio? Então tá. Seguinte, então a gente está acabando a aula aqui, eu tenho que entrar em outra sala. Um bom final de semana para vocês, tudo de bom. Se cuidem, cara, que nós estamos na crista da onda. Dá até medo de falar isso, mas é verdade. Nós estamos passando por um momento, o momento mais delicado dessa pandemia aqui no Brasil e tá difícil. Então se cuidem, tá bom? Professor, Oi? você acha que as aulas vão voltar em agosto? Não. Não? Não. A gente não vai voltar esse ano. Sério? Sério. E esperamos que tudo corra bem para o ano que vem. Quem sabe a gente voltar. Tá bem difícil. Tá além daquilo que nós possamos imaginar. Tá bem complicado. A situação tá caótica. São mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Né? É uma loucura, é doideira isso daí. Eu nunca tinha visto isso. Já sabia que poderíamos passar por isso, mas eu nunca vi uma coisa tão assim, uma coisa tão fúnebre assim acontecendo. E pior, as pessoas não dando importância a isso tudo muitas vezes, entendeu? A galera achando que é festa, a galera achando que não se importando, porque sabe o que é o pior?
um pessoal da idade de vocês, assim, é um pessoal que provavelmente possa contrair o vírus e o próprio organismo elimina, mas pode contaminar outras pessoas e pode ser assintomático, vocês sabem, né? Você pode nem, de repente, nem pode, vai que de repente vocês já contraíram o vírus, tá? E não deu sintoma nenhum e de repente eliminou ou não. O problema é justamente isso, de repente você passar para alguém que tem algum tipo de problema de saúde, um problema grave de saúde, daí é complicado. Mas eu tenho que ir para outra sala. Cara, bom final de semana, fique com Deus, tudo de bom para vocês, até semana que vem, tá legal? Tchau. Até.